Por que a Vale, na visão de muitos analistas, está barata no dia de hoje, tendo um potencial de rentabilidade muito grande? Alguns analistas dão um preço-alvo de R$ 81 ou até mesmo R$ 90. Mas será que a Vale ela tem um grande potencial de rentabilidade? Porque quando a gente olha para o valor de mercado da empresa, ela já é uma grande empresa da nossa bolsa, uma large cap. 298 bilhões de reais é o valor de mercado da Vale hoje. É uma empresa que, se você observar só pelos números, talvez a gente não veja um espaço de crescimento, mas aí você precisa entender do business da empresa para você conseguir projetar se a empresa vai ter valorização lá na frente ou não. E como a gente consegue mensurar isso? Pela operação, custos, os novos projetos que a empresa tem ou aquisições que ela possa fazer lá na frente. Nesse vídeo a gente vai entrar em alguns detalhes para você ver se realmente é coerente essa análise desses analistas e essa ação possa vir a ser negociada a 80, 85, 90 reais. Eu realmente não sei e vou descobrir aqui nesse vídeo com vocês também se faz sentido investir nessa ação ou não. E a Vale ela deu início às suas operações no governo do Getúlio Vargas, no ano de 1942. Então, por um grande período de tempo, algumas décadas se passaram, a empresa ela foi uma estatal. E nos anos 50, 60, 70 e 80, houve muitas descobertas e a empresa cresceu bastante também nesse período. E uma das descobertas foi a mina de Carajás, que não foi descoberta propriamente pela Vale, foi pelo arqueólogo Breno Augusto dos Santos. Ele trabalhava para uma outra empresa, mas essa empresa não ia conseguir realizar a operação naquela região ou até mesmo ia conseguir a licença. Ela se juntou com a Vale mais para frente e em 1984 começaram a explorar aquela região. Para você ter uma ideia, a mina de Carajás hoje é uma das maiores minas de minério de ferro do mundo e a qualidade do minério de ferro que sai dessa mina de Carajás é de excelente qualidade. O teor dele está em 66% e o teor do minério mostra a qualidade. Quanto maior, melhor. No mundo, a média do minério de ferro das outras produtoras é em torno de 53%. Então a Vale ela tem uma vantagem competitiva em relação a isso também, porque ela consegue vender o seu minério no mercado com ágio, ou seja, ela vende acima do valor de mercado, aproximadamente $3 a mais. E mais à frente a Vale foi privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1997. Ou seja, a empresa deixou de ser uma estatal e virou uma empresa privada. Quem comprou a empresa naquela época, as ações ordinárias para ter o controle da Vale, foi o Consórcio Brasil, liderados pela siderúrgica CSN. O que a siderúrgica faz? Ela fabrica aço e a matéria-prima para a fabricação do aço é o minério de ferro. E nos anos 2000 a Vale fez muitas aquisições e hoje ela está presente em todos os continentes do nosso globo. Então tá na Ásia, tá na Oceania, tá na Europa, Oriente Médio, América do Norte. A Vale ela está presente em todos esses continentes. Em alguns países ela estava visando mão de obra barata, né, país subdesenvolvido, recursos naturais. Em outras regiões é a questão da logística também. Então a empresa fez essas aquisições, foi muito boa, a empresa conseguiu aumentar sua receita, lucro. E para se ter uma ideia, quando ela foi vendida naquela época para o Consórcio Brasil em 1997, ela tinha um valor de mercado de aproximadamente 4 bilhões de reais. E hoje a empresa está valendo 298 bilhões. Mas a Vale também teve momentos críticos, tanto em 2015 no estouro da barragem de Mariana, quanto em 2019 em Brumadinho. A empresa pagou muitas indenizações e até hoje tem um custo ali do que aconteceu naquela região. Mas o mais importante de tudo isso aqui é a gente entender se a empresa aprendeu também com o que aconteceu lá em 2015 e 2019. Aquelas barragens eram montantes. O custo para montar aquela barragem é mais barato, mas o risco também é maior. Hoje em dia, a Vale está descaracterizando essas barragens a montante, além de nenhuma das barragens está no nível 3, que é o de maior emergência. E para você que já acumulou um patrimônio e quer investir de uma forma segura e não tem tempo de fazer suas análises, ir no mercado, pegar uma empresa, analisar o relatório, ou até mesmo ver quais são os melhores produtos de renda fixa ou criptoativos, tem a minha consultoria. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Para patrimônios acima de 250 mil reais, a primeira consulta é gratuita. Agora vamos ver alguns indicadores para ver se a Vale realmente está barata ou se aqueles analistas estão um pouco equivocados. Na verdade, o que acontece é que ninguém vai estar equivocado. Cada um tem sua metodologia para poder investir ou não, ou sua projeção para saber se... Para saber não, né? Para tentar prever se a ação vai subir ou não. Eu vou dar a minha opinião aqui e lembrando, não é recomendação de compra ou venda, então agora a gente vai começar vendo os indicadores e fazer uma análise um pouco mais quantitativa. O primeiro indicador é a margem EBIT. A margem EBIT da Vale está em
30%, mostrando que ela tem vantagem competitiva. A margem dela é muito boa. A gente já falou da qualidade do minério de ferro, é uma das vantagens da Vale. Outra vantagem também é que na questão logística, ela tem só de malha ferroviária mais de 2.000 quilômetros. Então é uma empresa que ela também reduz o seu custo nessa parte logística. Ela também tem portos, navios. Olhando a dívida líquida da Vale em relação ao EBITDA, está em 0,69, mostrando que a Vale não está alavancada, ou seja, é uma empresa que não está endividada. A maioria das empresas que se endividam são aquelas que estão crescendo, são as small caps na maioria das vezes, ou mid caps. Aí essas empresas elas pegam dinheiro, se alavancam para investir em projetos para crescimento. Como a Vale já é uma empresa muito grande, já tem um market share bem grande de mercado, então é uma empresa que não toma tanta dívida hoje. Pode ser que em algum projeto que ela vai fazer, ela se alavanca um pouco mais. Mas se a Vale ficar muito alavancada, aí você precisa ficar um pouco atento. E o indicador que mostra para mim que essa ação está extremamente barata hoje é o EV/EBIT, está em 5,51. É uma das ações mais baratas da nossa bolsa hoje em relação a esse indicador, e a tudo isso que a gente comentou aqui também, a Vale ela está entre as 20 ações mais barata da bolsa, e por isso que na carteira de muitos clientes da minha consultoria, aqueles que têm um perfil mais arrojado ou moderado, faz parte a Vale. Além disso, se você comprar a Vale, seja o valor que for, você vai ter liquidez. Se for tanto um investidor pequeno ou um investidor grande, é uma empresa muito líquida. Como você conseguiu analisar aqui, a Vale ela é uma empresa de dividendos, isso é fato. Só que também ela tem um certo potencial de crescimento, dependendo do indicador que você estiver observando ou a metodologia que você estiver usando para fazer os seus investimentos. Mas não é só você chegar aqui, comprar a Vale e tá tudo bem. Não é assim. Imagine se acontece alguma coisa na empresa e as suas projeções não se concretizam. Isso aí pode acontecer, como já aconteceu no passado. Por isso que você precisa diversificar a sua carteira. Em relação aos dividendos da Vale, nos últimos 12 meses, o dividend yield dela foi de 10,85. Mas quando a gente pega a média, é um pouco menor, 6,85. A Vale é uma empresa de dividendos e ela tem pagado dividendos consistente nos últimos 3 anos. E as datas que a Vale distribui os seus dividendos são nos meses de março e setembro. Aí, dependendo do ano, ela pode distribuir dividendos extraordinários em outros meses, seja no mês de junho, agosto ou até mesmo dezembro. E pelo método do preço teto, a Vale é uma ação que está barata. O preço atual dela é de R$ 66,00 e o preço teto de R$ 116,23 centavos. Então é uma ação que tem um grande potencial de rentabilidade segundo esse modelo, potencial de rentabilidade de 75,92%. Além dos dividendos, também tem um programa de recompra da Vale, que acontece que o Conselho de Administração aprova essa compra dessas ações no mercado e a empresa comprando essas ações ela fica em tesouraria. Depois ela pode cancelar, isso aí aumenta a participação do acionista na empresa. Outro ponto importante que dá para você ver no próprio site da Vale de relação com os investidores é o Guidance, que vai mostrar as projeções. Olha que legal. A produção de minério de ferro vai aumentar, Pelotas, níquel, cobre. O prêmio do minério de ferro também vai passar de $3 para $18 e os custos também vão diminuir. Esses dados são as projeções da própria Vale. E também o teor do minério de ferro de 2030 para lá vai aumentar a qualidade em 64%. Isso aqui você vai encontrar no site de relação com os investidores da Vale. Mas além disso, você também precisa projetar essa empresa para o futuro. O que a Vale produz? Minério de ferro, além de outros minerais, mas 85% da receita da Vale vem através da venda do minério de ferro. E o minério de ferro é utilizado na fabricação do aço, e o aço é utilizado na fabricação de carros, construção civil, entre outros materiais. Então, quando você faz essa projeção, aí você vê se vale a pena você investir na empresa ou não. Mas é lógico que não é pagar qualquer preço. Você precisa pagar barato por uma ação para você ter um maior potencial de rentabilidade. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e te espero, futuro investidor, em um próximo vídeo.